Ok. Perfeito. Então, irmãos, vou começar a orar e depois começamos o estudo. Pai querido, nosso Senhor, omnipresente e omnipotente, queremos te agradecer, Senhor, por estar mais uma noite reunidos em teu nome para estudar a tua palavra, Senhor. Abre nossas mentes e nossos corações para aceitar a tua palavra, para compreender a tua palavra, Senhor. Tira nossos egos e faz-nos compreender a tua palavra não com nossos olhos, Senhor, sino com os teus olhos, o que tu queres de nós, Senhor. Porque como seres humanos estamos acostumados a nós querer as coisas de nosso jeito, mas devemos compreender que todo deve ser acorde a teu jeito, Senhor. Abre nossas mentes para compreender a tua palavra e dirigir nosso estudo para chegar a ti, Senhor, que é nosso objetivo final. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado que sacrificaste por todos nós, te agradecemos e te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Então, vou compartilhar aqui novamente a tela. Esse é o esboço da semana. Vamos dar, então, 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos dar essas perguntas aqui, até a número 6. E depois, aplicando a palavra hoje, da pergunta 12 até a número 15. Tá? E vamos dar uma introdução. Timóteo foi quase um filho para Paulo. Ele viajou com Paulo. Aqui temos a primeira viagem de Paulo. Ele viajou desde Antioquia, passando por Chipre, até Listra, que é onde conhece a avó e a mãe de Timóteo. E ele se encarinhou muito com Timóteo, ele viu muitas atitudes que deve ter um líder cristão. Tá? Na segunda viagem, que vemos aqui, ele saiu também de Antioquia, passou por Tarso, que é a cidade natal dele, tá? E em Listra, levou a Timóteo para conhecer o mundo e para conhecer as igrejas, tá? Para pregar o evangelho junto com Paulo. Tá? Aqui vemos algumas das igrejas que depois ele escreve em as cartas aos Filipenses, de Filipos, aos Tessalonicenses, de Tessalônica, tá? A Corinto, aos Coríntios de Corinto, aos Efésios, em Éfeso, onde finalmente, no terceiro viagem, aí, ele vai deixar a Timóteo em Éfeso, tá? Como líder cristão em Éfeso, como presbítero ou como autoridade. Tá? No quarto viagem, ele vai ficar em Roma, porque já foi prisioneiro, aproximadamente no ano 61. Ele depois fica livre, aproximadamente no ano 63, 64 depois de Cristo. Tá? E nesse tempo de 2 anos que ele fica livre, é quando vai para Éfeso de novo, para falar com Timóteo. E depois, finalmente, ele foi preso de novo, levado a Roma para morrer em Roma, aproximadamente no ano 67, 68 depois de Cristo. Se estima que Paulo tinha uns 60 anos quando faleceu. Tá? Um pouquinho antes de falecer, ele escreveu essa carta segunda de Timóteo. Tá? E Timóteo não se sabe bem quando nasceu, mas aproximadamente deveria ter entre 20 e 25 anos. Era muito jovem, mas ele tinha muitas atitudes cristãs. Vamos ler
Por favor, se alguém quer, é voluntário para ler o texto do capítulo 1, quem pode ler? 2 Timóteo, capítulo 1. Pode ser eu, pode ser? Sim, Márcia, por favor. Leiamos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Muito obrigado, irmã. Para mim, o estudo desse capítulo e da história que falamos, de que Paulo foi preso e dessa vez ele sabia que ia morrer, porque estava condenado. Só faltava saber quando. Ele esteve 2 anos preso, desde o ano 66 até o 68, aproximadamente, ou 65 a 67, aproximadamente. E para mim, estou vendo nessas palavras um pouco de tristeza. Não sei, irmãos, se vocês sentem isso também. Como que ele sabe que são as últimas palavras que dá para Timóteo, não? Sobretudo quando ele mais para frente, no versículo 4, ele diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Me imagino que essas lágrimas foram quando ele foi preso, né? E aqui no versículo 1, vou repetir, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como ele trata aí o Timóteo como um filho verdadeiro, né? Como
na verdade, não está escrito se Paulo teve filhos, mas ele, indudablemente, ele tratou a Timóteo como se fosse seu filho, né? E esse capítulo 1 trata da fidelidade de Timóteo para com a igreja e de Paulo para com Timóteo também. Tá? Ele fala no versículo 3: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram aos meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Na primeira pergunta, que passo agora para vocês, o autor pergunta: o que Paulo disse a respeito da fé de Timóteo? No versículo 5. Como é a fé de Timóteo? Ele trata Timóteo como filho e ele sabe que é um líder natural. E como é essa fé de Timóteo? Era uma fé sem fingimento. Sem fingir. Não fingida. Não fingida, né? É. Quantos de nós, muitas vezes, fingimos as coisas como seres humanos que somos, ¿ah? Quando estamos com pessoas que não são muito conhecidas para nós e nós fingimos que estamos de acordo com essas pessoas, não falamos a verdade. E Timóteo tinha uma fé que não era fingida, era uma fé autêntica, né? Verdadeira. Alguém mais? Sim, Ricardo. Aquela pergunta que você fez logo no começo, do incentivo, né? Aí diz no versículo 5 que primeiro essa fé habitou na sua avó, Lloyd, e sua mãe, né? Então, que ele teve o incentivo da avó, da mãe, o exemplo, sim, né? Sim, sim. A história diz que Lloyd era uma judeia, né? E sua mãe também, crente, né? E que era o pai de Timóteo era grego. Supostamente não era crente, não? Mas indudablemente que o incentivo de Timóteo foram a avó e a mãe, né? Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Alguém quer falar alguma outra coisa desse versículo? Patrícia, quer falar? A fé sincera produz bons frutos, né? Amém. Produz o exemplo, produz o incentivo, é uma bênção. Sim, isso me faz muito pensar como já aconteceu, né, os anos anteriores, de muitas pessoas que se afastaram da igreja, que às vezes não têm essa fé verdadeira, né, que às vezes, muitas vezes, falam as coisas e depois, pelos atos, se vê que não eram verdadeiras as coisas que falavam. Não é, Ricardo, que você conhece mais do assunto? É verdade, Wilton, é verdade. Às vezes a fé é até verdadeira, mas ela, como diz aquela parábola, né, do semeador, né? Às vezes a pessoa é até verdadeira, mas não tem profundidade. Então as coisas do mundo, né, elas acabam puxando a pessoa, né? Então passamos para o versículo seguinte, que é o versículo 6 e o versículo 7. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Ele está encorajando, ele sabe que Timóteo é um jovem, como muitos de nós, desculpem, que a vezes o espanhol se me cruza. Muitos de nós somos jovens, né? E sabemos que o mundo tem
tem muitas coisas, muitas luzes, muita propaganda, e nos podem afastar, nos podem desviar. Tá? E nos tempos dele era similar. Os jovens sempre têm essa energia que às vezes os adultos temos um pouco mais de moderação, nossas ações. Né? E então Paulo deve encorajar, deve fazer que Timóteo persevere na sua fé e não se deixe amedrentar por outras pessoas, né? A pergunta número 2, que fala já do versículo 7, pergunta: que tipo de espírito Deus dá aos seus filhos? Corresponde ao versículo 7. Alguém quer falar? Vamos lá, irmãos. Vamos lá, vamos participar. Vamos lá. Um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, não um espírito de cobardia. Alguém quer falar do espírito de covardia? O que é a covardia para vocês? Eu posso falar? Eu acho que Paulo sabia que ele ia embora, né? Ia morrer, e ele estava exortando a Timóteo não desanimar nos momentos que ele ia ter pela frente, né? Provavelmente ele ia ter muitos momentos que ele teria que ser forte, né? E se basear nas coisas de Deus, porque como Paulo passou, ele também provavelmente passou por momentos difíceis, né? E ele precisava de um espírito igual ao de Deus, né? Que Deus desse a ele força, né? Poder, amor e equilíbrio para suportar as adversidades que viriam, né? Com certeza. Quando fala de espírito de covardia, é uma mensagem para nós hoje também. Quantas vezes as pessoas do mundo nos amedrentam para que nós não sigamos com essa fé. E nós, o que fazemos? Se somos covardes, tá? Nos vão neutralizar. Nós vamos continuar em frente. E isso é o que o mundo quer, que neutralizar-nos, para nós não continuar pregando o evangelho. Tá? E como fala Paulo aqui, Deus não nos dá esse espírito de covardia. Podemos ter temor, porque temor é uma coisa natural no homem. Mas também nos dá, como fala aqui Paulo, dom de poder, de amor e de equilíbrio. Essa fortaleza que nos dá o Espírito faz com que nós superemos esse temor. Aquele que não supera esse temor é covarde, para mim. Não sei se vocês têm outro ponto de vista. O covarde, para mim, é a pessoa que tem temor, mas não supera esse temor. E não age, não tem reação. A pessoa que tem reação e enfrenta esse temor é a pessoa que tem fortaleza espiritual. E temor vamos ter. Devemos ter porque é um sentimento natural. Mas devemos estar confiantes de que temos o dom de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Eu tirei também... Se alguém quer intervenir, por favor, pode intervir. Tirei também um versículo que está em Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 26. O irmão Francisco pode ler Gálatas 5, do 22 ao 26? Tá, posso ler, mas antes de eu ler, eu queria fazer aqui uma comparação Sim. do versículo 5 com 6. No versículo 5, deixa bem claro a fé, né, de Timóteo, né, que é uma fé sem fingimento. Agora, o que me parece no versículo 6
parece que ele vinha caindo um pouco essa fé, porque diz o seguinte: por esta razão, pois te admoesto que reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Que o apóstolo Paulo impôs as mãos nele e ele começou a reavive. Parece que ele estava um pouco fraco na fé, né? É o que me passou pela cabeça aqui. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Qualquer coisa vocês me corrigem aqui. Você mandou ler aonde? Desculpa, antes, pode ser uma interpretação, irmão, sim, com certeza. Né? Porque como já falamos, Timóteo era uma pessoa jovem. Certo. E ele deve ser encorajado em todo momento. Eu imagino a tristeza de Paulo de não estar ao lado de Timóteo continuamente para ensinar ele e para encorajar ele em todo momento. Imagine que podia encorajá-lo só por carta. Sim, é porque por isso que ele começou a reviver o dom de Deus pela imposição das mãos do apóstolo Paulo. Agora vamos ler a parte que você me pediu, é aonde? Efésios? Gálatas 5. Deixa eu procurar. Gálatas é depois de Efésios. De Coríntios. Gálatas, qual é o capítulo? 5. 5. Do 22 ao 26. 22 ao 26, vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscência. Esse não sei falar muito bem, não. Mas vocês estão com a Bíblia na mão, dá para entender aí. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém, irmão. Se alguém quer comentar, eu vou falar um pouquinho, porque me pareceu importante esse versículo, porque também aqui nos está dando um pouco mais abertamente todos os dons que o Espírito nos dá. E justamente nos fala aqui no 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, ou concupiscência, como falou o irmão Francisco. E o cristão, por favor, Ricardo, também se pode acrescentar aqui, o cristão deve deixar seus desejos, suas paixões e seus sentimentos de lado com respeito à doutrina. Tem que pensar com o coração em Cristo. E para pensar com o coração em Cristo, devemos pensar sem sentimentos humanos. É muito difícil isso, mas é uma transformação diária, cotidiana. Devemos deixar nossas paixões de lado, que são mundanas. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Eu queria. Sim, irmã. É sobre essa perspectiva da coragem e covardia. Uma outra coisa, uma outra interpretação que não é diferente, é só um complemento, é que às vezes não é uma covardia de ter medo, mas é de se sentir incapaz, né? De falar assim, não vou conseguir, não estou conseguindo, eu não posso, eu não vou dar conta, e não é por medo, é por achar que não consegue, não tem condição, não tem capacidade e competência, né? E o que eu acho que é também uma outra coisa que ele diz aqui, é que, assim, essas coisas, esses poderes,
que eu acho até interessante as coisas que ele coloca, né? Uma coisa de poder, do amor e do equilíbrio, não são da gente, são de Deus, né? São do Espírito Santo. Então, relaxa e vai tranquilo, porque não depende de você só. Então, se você está sentindo que não pode, tá certo, não pode mesmo, não tem problema, porque quem pode é o Espírito. Então, a questão é deixar o Espírito agir, né? Então, eu vejo também esse lado da covardia no sentido de ser quase uma desculpa, assim, porque para pegar um atalho fácil de falar, não fiz porque eu não consigo, né? Eu vejo, Sueli, que nós podemos sentir-nos incapazes quando falamos com outras pessoas que nos fazem justamente, quando nos amedrentam, quando nos fazem que nós tenhamos esse temor de falar. Então, não podemos sentir-nos incapazes por esse temor também. Tá? E é o que a outra pessoa quer, né? O mal quer que nós nos neutralicemos, que não falemos, que não preguemos o Evangelho. Tá certo, irmã? Eu acredito, baseado no que ela falou, eu acredito, eu concordo muito com ela, porque às vezes acontece de você, por exemplo, no meu caso, vou falar de mim, exclusivamente de mim. Eu não me sinto preparado para discutir o Evangelho com pessoas que conhecem a Bíblia a fundo. Porque você sabe que a pessoa, às vezes, até em vez de eu convencer ele, eu sinto até mais fácil dele me convencer. Então, esse temor, às vezes, me bota para baixo. Porque eu não sei dar a resposta que eu precisava dar. Então, aí eu prefiro ficar calado. Eu não sei se isso é covardia ou se é medo de errar. Eu não sei, cara. Eu fico numa dúvida. Eu sei que falar de Deus é assim, mesmo que você não... Claro que ninguém sabe tudo, mas o pouquinho que você sabe, para quem não sabe nada, é alguma coisa. Então, vale a pena levar a palavra o pouco que a gente sabe. Irmão Francisco, essa pessoa que sabe muito da Bíblia, se compreendem a palavra, vão falar o mesmo que você. Agora, tem pessoas que conhecem a Bíblia muito mais que todos nós e usam para o mal. Para o mal. Pois é, isso, meu medo é esse. Não tenha medo. É um jogo de... eu falei com várias pessoas que não são da igreja e eu gosto de cambiar pontos de vista. E eu não conheço toda a Bíblia. Eu reconheço que estou estudando e começando a estudar agora com vocês. Mas eu tento estudar o mais possível. Entro a ler a Bíblia, entro em Google a procurar artigos, versículos que falem sobre o amor, sobre a disciplina, sobre o batismo. Para quê? Para justamente ter esses argumentos. Mas eu não vou discutir com ninguém. Não sei, Ricardo, alguém que queira acrescentar aí. Às vezes discutir, não vai conseguir nada discutindo. Não, esse discutir que eu falo é conversar sobre a palavra. Por exemplo, eu tenho certeza do que eu estou falando. Aí o outro do outro lado acha que também tem certeza. Eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho meu que ele é pastor da Testemunha de Jeová. E ele não vai por onde eu vou de maneira alguma, nem eu vou por onde ele vai. Em muitas coisas. Algumas coisas, claro que é certo. Mas outra, meu irmão, não dá dizer que Jesus não salva, que Jesus é submisso ao Pai, entendeu? É uma coisa onde a Bíblia fala que Jesus falando, eu e o Pai somos um. Então, por que é que Jesus não salva? E a Bíblia também, quando eu falei para ele assim, eu mostrei para ele lá em João, ninguém chegará ao Pai a não ser por Jesus. E ele distorce isso de um jeito tão grande que se você for fraco, você cai. Entendeu? Sim. É muito complicado, cara.
eu entendo que nós estamos estudando a palavra, intercambiamos opiniões entre nós, Certo. e o Espírito Santo está aqui conosco. Sim, sim, com certeza. Ele nos faz compreender as coisas. E se tem outras pessoas de outras igrejas e acreditam em outras coisas, devem Respeitar. ter sua base também, né? É complicado. Esse negócio de ensinar é muito complicado. É por isso que o saber vale muito para ensinar. Não é qualquer um que pode chegar no púlpito e fazer uma pregação, porque tem que saber o que está falando. Com certeza, mas sabe que temos que confiar no Espírito Santo. Ele nos dá, Sim. ele nos dá o dom da sabedoria, do que temos que falar no momento. Eu Com confio certeza. muito nele. Então, para mim, o temor não tem cabida em nossas vidas. Não o temor, porque eu falei que o temor é parte de nossa vida, mas essa superação desse temor, né? A falar ou a expor nosso ponto de vista, e se nós temos dúvidas, É procuramos melhor aqui. ficar calado. Isso aí. Com certeza. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Vamos continuar? Sim. A Rony quer falar. A Holly gostaria de falar, Sim. mas antes dela falar, isso que o Francisco estava falando, né, de discutir com alguém de uma outra religião, né? Conversar é uma coisa muito legal, quando a pessoa ouve e você também ouve. Então, é uma troca de ideias muito boa, excelente. Sim. Não é fácil você dominar isso. Eu, quando era mais jovem, logo recém-convertido, discuti com muitas pessoas e perdi meu tempo. Entendeu? Tentando ensinar a pessoa tentando me ensinar, e acabava até, às vezes, em aborrecimento. Mas Tito, capítulo 3, versículo 9, diz que... Tito 3, 9, é isso mesmo. Diz assim: evite, porém, controvérsias tolas. Sim. Né? Genealogias, discussões, contendas, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então, quem quer ouvir, aí vale a pena a gente conversar, porque também nós precisamos ouvir o outro lado, né? Embora a gente conheça a verdade, sabemos reter o que é bom, jogar o que não presta fora, também sabemos ensinar, mas a outra parte precisa também escutar, né? Você precisa sentir que a pessoa está escutando. Agora, ficar discutindo, isso aí só está perdendo tempo. Então, ainda mais com o Testemunho de Jeová, que bota Cristo abaixo, né? Nós sabemos que Pai, Filho e Espírito é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os três em harmonias, e os três têm o mesmo poder. Já o Testemunho de Jeová coloca Cristo abaixo de Deus e, embora ele seja filho, os três têm o mesmo poder e harmonia. Então, é perder tempo, né? Discutindo com outra religião. Se a pessoa quer ouvir, ótimo. Se não quer, conversa de outra coisa, que é melhor. E outra coisa, acho que eles nunca leram aquela parte da Bíblia, que eu nem sei onde está escrito, mas eu sei que está, que diz o seguinte... Caramba, agora... todo o poder foi me dado no céu e na terra, um negócio assim, mais ou menos. Que Jesus fala que o Pai deu todo o poder para ele. Se Deus está com todo o poder, então é Jesus que resolve. Não é Jesus que está com todo o poder? O Pai não deu todo o poder para ele? É João, né? Então, o Pai deu todo o poder para Jesus. Se Deus não está dado, é Jesus que manda. Entendeu? Ok. Vamos deixar agora nossas orações. A nossa irmã Holly agora falar, que o tempo passa muito rápido, né? Muito rápido, Eu não falar muito, realmente foi muito interessante. Eu estou vendo aqui, talvez eu estou errado, mas esse é tipo de calcanhar de Aquilo para Timóteo. Eu falei certo? Calcanhar? De Aquiles.
de Aquiles, sim. Ele tem parte, ele está jovem e tem muitas coisas para ele, fica com medo. Claro, ele vem com uma família, ele foi todo envolvido no meio de Jesus, com mãe e avó, mas também esse amor de Paulo viu alguma coisa dentro dele, ele vai fazer serviço muito bom. Só com idade e fraqueza, ele tem que trabalhar. Foi isso. Obrigado, Holly. Vou fazer outra pergunta aqui, que é a terceira. O que Cristo fez com a morte por meio do Evangelho? Se refere ao versículo 10. O que Cristo fez com a morte por meio do Evangelho? Vocês que acham? Ele quebrou o poder da morte. Tornou a morte inoperante. Né? Não é uma morte para nós. Alguém mais? E o melhor de tudo, né? Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém. 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 Vamos com a seguinte, irmão. Essa refere aos versículos 11 e 12. Por que Paulo não se envergonha de sofrer pelo Evangelho? Sabia que o Evangelho era o poder de Cristo, né? Isso. Ele sofre por Cristo, né? Pelo Evangelho. Foi Deus está quem preso. escolheu. E está preso e vai morrer. Está condenado. Ele sabe em quem tem crido? Como diz, né? Versículo 12, né? E nós? Pergunta aí, Wilton. E nós? E nós? Ninguém vai ficar Como aqui com a estamos? semente, né? Como estamos nós? Sabemos em quem cremos? Sim. Amém. Amém. Podemos até cantar um hino aqui, hein? Pode cantar? E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então, terei vitória, verei na Verei glória. na glória o meu Jesus que vivo está. Amém. E aí? Amém. Você disse aí, Amém, Wilton, irmão. né? Você disse com sábias palavras que realmente, né? O que diz ali, né? A morte, ela já não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. Então, não podemos temer a nada, né? Não devemos temer a morte. A morte é um passaporte para a vida eterna. Você sabe, avião. vou contar até uma história rápida aqui. Nós fomos viajar agora, ficamos uns 10 dias fora, voltamos ontem, e a sensação de andar de avião é muito estranha, né? Você olha para baixo e se aquilo cair, sabe que... Já era. Né? E ali no avião eu olhava para a Márcia, meu filho está caladão, fica na dele, eu olhava para ela, a Márcia é um pouquinho nervosa, eu falo para ela, fica tranquila, nós estamos nos braços daquele que toma conta de nós, não se preocupe não. E se cair, é um passaporte para a vida, não tem nenhum temor, nenhum receio, não. E eu costumo até dizer, irmão Ricardo, que o cara que morre de um acidente de avião, que o avião explode, ele nem sente dor, sabe? Porque é tão rápido. É tão rápido que não dá nem tempo o cara sentir dor. Você tem que estar
o soldado ele se prepara para a guerra, para quando chegar na hora ele não ficar apavorado, né? Se ele for sem preparo, ele chega lá e vai perder, né? Mas se você for preparado, se você se preparar antes, como nós fazemos, estudando, confiando, é muito mais fácil da gente enxergar a vida eterna, né? Na hora da dificuldade, da morte. Vocês sabem que as crianças perguntam muito nessa idade, né? 10 anos, perguntam muito sobre a morte, né? E nós temos que virar-nos para dar respostas. E aí muitas vezes me perguntam, não, se eu vou morrer, essas coisas. E é um pouco difícil, não? Mas eu tenho que falar que sim, que algum dia não vou estar. Mas que temos uma solução para ver-nos depois. E aí é quando vem o adoctrinamento, né? Já pregando o evangelho, né? A semente cristã. Existe um ditado popular que eu gosto muito, que o pessoal fala, é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu gosto muito desse ditado. E é um ditado verdadeiro, né? Sim. Se você não morrer, você não vive para a vida eterna. Com certeza. Com certeza. Assim que eu já falo para meu filho que se querem que nós possamos reunir-nos depois, tem que se bautizar e continuar estudando a palavra, né? É para isso que nós educamos eles. Bom, irmãos, vou fazer a pergunta com respeito a versículos 16 e 18. O que Paulo disse sobre o irmão Onesíforo, se vocês lembram que foi Onesíforo, quando vimos a carta a Filemón. Se lembram? Quem era Onesíforo? É o mesmo? É o mesmo Onesíforo. Esse nome não deve ser muito... Não, em Porque Filemón é ele falava sobre Onésimo. Onésimo. Oi? Filemón ele falava sobre Onésimo. Era Acho que Onésimo? Onesíforo é outro. Esse é outro. Esse é outro? Esse é Onésimo. Onésimo era o irmão que se converteu, o escravo, era Onésimo, lá de Filemón, né? Agora, aqui em Timóteo, ele fala de Onesíforo. Esse Onesíforo, pelo visto, era um bom cristão, né? Muito amigo, que procurou Paulo de todas as formas até encontrá-lo. Paulo ficou feliz com isso. Muito bem, irmãos. Esse então é outro. Parecia o mesmo Onesíforo, né? Eu acho que esse irmão, o Onesíforo, quando ele soube que Pablo, ele é defeso pelo que está escrito aqui, né? Porque ele fala aqui no final, no 18, você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso, né? Então, eu acredito, porque aqui no começo, no 16, né, ou no 17, ele fala que quando ele chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. E nessa época, em Roma, Paulo já estava preso, né? Eu não sei se foi na época que semana passada vimos que ele estava em prisão domiciliar, que ele estava em casa, não estava na cadeia, mas estava preso em casa, não podia sair, mas ele podia receber visitas, né? Tá certo, irmã, sim. Eu entendi assim. Então, o irmão Onesíforo foi uma das pessoas, né,
que não tinha vergonha de visitar ele por ser um irmão preso. E ele, tanto que ele sabia por que ele estava preso, e ele procurava, Ele né, procurou, Paulo? né? Ele procurou. Isso. Paulo. Até para dar força, porque talvez naquele momento a força faltava também, né? Uma pessoa se ver dentro de casa, presa, talvez passando tanta dificuldade, né? E esse irmão foi uma pessoa muito importante para ele, que dava forças também, que todo mundo precisa de uma força em todo momento. A nossa fé pode ser grande, mas a gente, mientras estiver no mundo, acredito que precisamos um dos outros, tanto para animar quanto para receber aquela força muitas vezes, né? Isso aí, irmão. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Não. Também em versículo 16, eles dizem, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Sim, ele teve casa, ele teve família, ele conhece. O outro foi escravo, ele mora na outra casa. Sim, sim. Tá certo, sim. Então, irmãos, vamos fazer as últimas perguntas. Já estamos quase na hora, né, de acabar o estudo. Aplicando a palavra hoje. Por que você precisa orar sempre? Como vimos aqui que Paulo orava continuamente, né? Orava continuamente por Timóteo. Porque a oração é o oxigênio da alma. Por quem, né? Ah, por quem? Desculpa, eu li por quê. Está longe aqui. Por quem? Sim. Não, por Você quê. precisa orar sempre. Mas é boa essa definição, irmão. Por quem? Muito boa, eu vou guardar aqui. Vai Oxigênio guardar? da alma, né? Oxigênio da alma. Oxigênio da alma. Eu acredito que a gente tem que orar sempre, porque com certeza, quando a gente está orando, a gente está mais próximo de Deus. Que você está se entregando, você está conversando, é um canal direto, sem interrupção. Você ora, conversa, e com certeza, então, eu acho que é muito importante, na hora da oração, você sentir a presença de Deus. Eu vejo isso, sabe, na minha vida. Desculpe, Francisco, eu te induzi a responder a pergunta errada. Sem querer. Eu li errado aqui. É por quem e não por quê. Eu que respondi errado e te induzi ao erro. Tá? Desculpa por quem? É por quem. Qual é a pergunta? Por quem você precisa orar sempre? Por quem? Eu preciso orar sempre pela minha filha, meu filho, minha esposa, por todos meus amigos que eu conheço. Preciso orar sempre, e isso eu faço sempre, todos os dias. Eu oro por todos meus irmãos da igreja, principalmente pela minha filha, meu genro, meu netinho e meu filho. Isso eu preciso muito, pela minha esposa. Eu preciso de orar tanto com muita gente. Irmão Ricardo, foi você que falou de escolher uma pessoa, um irmão, para orar? Né? Eu até disse que orar por uma pessoa ia ser muito difícil, né? Eu já tinha 2 casais que eu venho orando todos os dias, né? Eu pedi que os irmãos naquela mensagem escolhessem uma pessoa, né? E eu já incluí mais um casal, quer dizer, já tem 6 pessoas que eu tenho orado todos os dias, fora a igreja, né? Meus irmãos, meus pais, minha esposa, meus filhos, eu oro por todos, né? Mas, em especial, eu tenho 3 casais dentro da nossa congregação que eu tenho orado separadamente, né? Separadamente. Cada pessoa orar por uma pessoa só, seja quem for, né? Eu tenho orado por 2 pessoas, assim, exclusivamente da igreja. 2 pessoas. Depois que você falou aquilo, aí você pediu para chamar a pessoa e falar que estava orando por ela, não foi isso? Fala para a pessoa, isso. Por que você está orando por ela? Que eu ia falar. Aí, na semana que eu ia orar, essas 2 pessoas não foram da igreja. Mas eu fica para a próxima. Ora mais para eles irem. Mas voltaram, graças a Deus, essas 2 pessoas voltaram de novo. Inclusive, está aqui.
Inclusive, está aqui no estudo agora. Que bom. Ô, glória! Amém! Irmãos, eu acredito que devemos orar por todos nós irmãos, para encorajar-nos para continuar estudando e não afastar-nos da igreja. Mas também acredito que quem precisa da oração são aqueles que não estão conosco. Para que eles aceitem a Jesus. Amém. E isso, todos nós precisamos, mas essa pessoa que nos fazem mal, né? Que nós lutamos contra nossos sentimentos porque nos fazem mal, é por essas pessoas que devemos orar, irmãos. Vamos com outra pergunta, se alguém quer falar com respeito à oração. Não? Como você tem mostrado um espírito de amor e de equilíbrio na sua vida? Como você tem mostrado um espírito de amor e de equilíbrio na sua vida? Vocês lembram? Eu tenho mostrado, irmão, normalmente, ou pelo menos, eu tento mostrar pelas minhas atitudes. Porque se eu disser que se eu ver você passando fome e passar por você e dizer que Deus te abençoe e não te dê nada, não vale nada. Então, eu prefiro fazer atitude, entendeu? Mostrar, ajudar, entendeu? Fazer coisa que aquela pessoa veja que eu estou fazendo para agradar a eles. Eu vejo que o espírito de amor e de equilíbrio, nós, por mais que nós não lembremos, é uma atitude que nós fazemos todos os dias, quando vamos ao mercado, quando vamos para o trabalho, porque nossa atitude deve ser de equilíbrio, de moderação, porque sempre vamos encontrar-nos com pessoas do mundo que vão nos deixar chateados por alguma coisa, né? Então é uma luta constante, uma luta constante, não tem outro jeito, outra maneira de dizer, é uma luta de fazer ou pensar o que nós queremos com o que nós devemos fazer ou pensar. Qual modelo da sã doutrina você segue na sua vida? Não entendi a pergunta. Qual modelo da sã doutrina você segue na sua vida? Você tem um modelo da sã doutrina? Não tem um modelo. Se o modelo for fazer orar todo dia, esse é o meu modelo. Alguém mais tem um modelo da sã doutrina? O que vocês acham da sã doutrina, que está aqui no versículo 14, né? Ou 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Qual é esse modelo que vocês acham? Vocês pensam que é o modelo da sã doutrina? Eu acho que é seguir a Jesus, né? Eu acredito que essa doutrina tem muito a ver, que nos ensinou foi Jesus Cristo, né? E eu acredito que, como cristã, eu tenho que seguir são as ensinanças dele, o que ele pensou. Agora penso muito naquela coisa, sendo uma pessoa um pouco impulsiva, que muitas vezes ajo de acordo assim com a situação. Agora eu tenho que parar para pensar realmente que agora não sou mais do mundo. Eu sigo um Jesus que é cheio de amor, de tranquilidade, de domínio próprio, e agora eu quero seguir isso, né? Então, eu acredito que eu quero seguir na minha vida a Jesus. O comportamento dele na minha vida é o que eu quero ser, demonstrar, porque no final das contas, para mim, o meu propósito é um dia, até ele voltar ou até eu morrer para esperar ele,
Eu queria muito, mudar muito minha vida de acordo com o que ele foi, porque eu admiro e amo o Senhor por isso, né? Eu amo isso dele, a humildade, o domínio próprio que ele teve quando esteve aqui na Terra, a tranquilidade dele, né? Sendo atacado, julgado, rejeitado. E ele nunca falou, eu sou filho de Deus e eu sei de tudo e eu posso fazer até vocês morrer agora. Não, ele nunca falou isso. É aquela humildade total dele que um dia eu quero ter. Então, eu pessoalmente, eu sigo a Jesus, a doutrina de Jesus. O modelo vai pelo caminho de Jesus, né? Como Paulo diz aqui, o modelo dessa doutrina que você ouviu de mim. E dizer que Paulo falava para Timóteo esse modelo, né? O Evangelho, né? De Jesus Cristo. Isso. Com certeza. Paulo fala em Tito, ele fala em capítulo 2, no início lá, ele disse, você, porém, fala que está de acordo com essa doutrina, não? Ele explica depois, ele tem tudo realmente, mas básico, realmente é tudo o mesmo, não? Fica com respeito, digno de respeito, sensato, de sábio na fé, no amor e perseverança. Tem, mas sim, eu concordo com Sandy, ela disse tudo. Sim. Seguinte, como Jesus. O modelo é Jesus Cristo, né? Uhum. Essa palavra sã doutrina, né? Sã é de uma coisa sadia, pura, né? Então, a Sueli, até ela, numa das aulas, se eu não me engano, foi na semana retrasada, né? Ela falou do amor que os irmãos receberam ela, e eu até falei para ela, isso que você sentiu, todos nós aqui sentimos, por isso estamos juntos, né? Porque a gente vê o interesse conjunto, né? É uma coisa pura que há entre nós. Então, procuramos dar o nosso melhor para termos comunhão uns com os outros e com Cristo. Então, ali a gente vê uma coisa pura, então uma doutrina pura, uma doutrina sã. Isso é que nos encantou na Igreja de Cristo, né? Quando eu estive lá pelas primeiras vezes também, fui recebido da mesma forma, Sueli. E muitos outros irmãos aqui, a Sandy, Holly, Patrícia, todos, a Deise, todos, a Luísa, eu acredito, a mesma coisa, Esther, todos sentiram a mesma coisa que a Sueli sentiu. Então, a Márcia, e que encanta até hoje, porque Deus, estou lá há tantos anos e a Igreja de Cristo segue da mesma forma. Isso, para mim, é fantástico, maravilhoso. Eu também acho que um modelo especial é você amar o seu irmão, que Jesus deixou bem claro que você amar os seus irmãos, um dia você foi chamado de cristão, e a gente tem que amar o nosso próximo para seguir um modelo de Cristo, né? Que era o que Cristo fazia, amava todos, né? Amava não, ama, né? Eu acho que a oração, o respeito, cuidar do outro, isso tudo é um modelo especial para mostrar que Cristo vive, né? Que Cristo está no comando. Minha opinião, né? Com certeza, irmão. E aqui vamos... Sim, Patrícia. Só para voltar num ponto, né, que tem a ver com o que a gente está falando, do que a Sueli falou, né, a respeito do temor, né, que a pessoa por si só ela não consegue, de repente, vencer aquela covardia por ela se sentir, não por ela ter medo, mas por ela se sentir incapaz. O fato de nós estarmos aqui reunidos, isso nos fortalece, isso nos dá autoconfiança. Por quê? Porque a gente está aprendendo juntos, né? A pessoa, quando ela está buscando aprender mais de Deus, quando ela está num grupo assim, como a gente está, eu digo por mim, porque hoje eu me sinto mais fortalecida, me sinto com a minha fé mais avivada por causa desse grupo aqui, de nós estarmos estudando, aprendendo, porque uma andorinha só não faz verão. E para a gente vencer os medos,
né, as nossas inseguranças, é bom a gente ter aqui essa troca de ideias, né, porque a dúvida de um pode ser a minha dúvida também. Às vezes eu estou sem jeito de falar, mas aí vem um outro e fala, aquilo já me anima. Então, essa questão aqui de estarmos juntos, Sueli, é uma bênção. Eu acho que é uma coisa assim maravilhosa que fortalece a gente e levanta a nossa autoconfiança em Cristo, né? Eu acho que esse modelo de Cristo que a gente segue, quando a gente está junto com pessoas da mesma fé, a gente consegue avançar espiritualmente falando. Eu vou continuar falando, tá, irmã? Tá certo. Amém, concordo. Todo para saber que não estamos sozinhos, né? Amém, irmão. E que compartilhamos nossas ideias, né? E que continuamos no nosso caminho. E essa última pergunta aqui tem a ver justamente com o que a irmã Patrícia e a irmã Sueli falaram. O que você precisa fazer para não se envergonhar de testemunhar do Senhor? O que nós precisamos fazer para não envergonhar-nos de testemunhar o Senhor? Sim, irmão. Ser verdadeiro. Ser verdadeiro com as coisas de Deus. Luísa? Queria falar? Sim. Daquela passagem que diz que nós não devemos ter conhecimento da palavra, né, para não ter com que se envergonhar. Eu entendo também que, como a irmã Patrícia estava falando, quando nós estamos sozinhos, temos esses medos, essa incapacidade de falar. Agora, se nós estamos juntos e vemos que outras pessoas, outros, como somos espíritos, compartilhamos essas ideias, estudando a palavra, e nós compreendemos conjuntamente a palavra, já nos dá uma fortaleza para não envergonharmos. A irmã Sueli estava falando hoje que tem muitas pessoas que se sentem incapazes, às vezes, de falar. E é também por falta de conhecimento, mas por falta de estudo, né? E porque não sabem que tem outras pessoas que pensam assim. Agora, quando nós nos encorajamos, isso, eu penso que nos dá fortaleza. Esse espírito nos dá fortaleza, né? E domínio próprio para enfrentar esses medos. Mais alguém? E acho que também quando a gente assume a nossa identidade, porque é algo que é inevitável você falar do que você é. Então, quando você torce por um time, você fala, né? As outras pessoas, eu não ligo muito para futebol, mas assim, as pessoas falam com o maior orgulho, né, do time, fala do jogo, fala de jogador, fala no ônibus, fala em qualquer lugar. Então, acho que é uma questão de se identificar e de mostrar para as pessoas a sua digital, a sua identidade, porque isso vai fazer você falar de qualquer jeito, né? Vai sair espontaneamente, porque em algum momento aquilo vai ser revelador, né? Quando você se apresenta, as pessoas falam, né? Normalmente naquelas dinâmicas, fala sobre alguma coisa sobre você. Então, se isso é sua identidade, isso já vai sair de cara, né? Eu experimentei num exercício de trabalho, né? De um grupo, aquelas coisas. Foi uma coisa que sai, porque as pessoas têm que saber o que você é, e aí você já está falando, né? Então é só começar. Daí vai, né? Ora e pede para o Espírito continuar. Sai no automático, né, irmã? Bom, irmãos, muito obrigado, então, por esse estudo. Vou orar aqui a oração que está no esboço e depois, se puder, o irmão Ricardo pode orar pelos pedidos dos irmãos. Sim? Muito obrigado, irmão. Vou dar essa oração, então.
Graças lhe dou, meu Deus, por seu Filho Jesus, quem tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio de seu sacrifício na cruz. Agradeço pela esperança de um dia reinar com Cristo e viver com o Senhor para sempre. A sua fidelidade me ajuda a perseverar dia a dia e por isso sou grato. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Verdadeira palavra. Amém. Por favor, pode parar a gravação? Sim, sim, sim. Onde é que eu estou gravando? Espera aí que eu vou ver aqui como é que para.